Olá pessoal, bem-vindo ao Universo QA. Meu nome é Igor e hoje a gente vai falar um pouco sobre automação de teste. A gente vai falar aqui sobre um framework que ele é de fácil implementação, então esse vídeo é ótimo para quem quer aprender uma nova ferramenta e para quem está começando também, já que é um framework que ele é bem fácil de estar implementando, ok? Então vem com a gente. Vamos começar aqui, pessoal. Falando sobre esse guia aqui, né? A gente escreveu esse guia para eu estar usando ele como norte aí pra gente estar gravando esse vídeo. E também a gente vai disponibilizar ele para vocês aqui na descrição do vídeo, ok? A gente também vai estar separando aqui em capítulos aí, você pode estar indo direto para a parte que te interessa, né? Mas a ideia desse vídeo aqui é mostrar ali como começar a usar a ferramenta, tá? Começar a usar esse framework. E aí a gente vai estar usando também aqui o Browser Library, que ele é uma biblioteca para usar junto com o Robot, né? Muita gente usa o Selenium, que a gente vai estar abordando outra. E aqui para quem não conhece, né, o Robot ele é um framework, ele é baseado em Keyword Driving. Ele nada mais que abstrai ali a camada de programação, né? Ele é desenvolvido em Python, mas você não precisa saber nada de Python para poder tá utilizando ele, tá? Você vai usar só o que a gente chama ali de palavras-chave para você estar escrevendo o seu projeto ali, os seus testes. Ele é open source e multiplataforma. Tá? Aqui a gente está mostrando como é fácil, né, a implementação dele, né? Tem aqui algumas anotações, aqui, algumas palavras-chave que você utiliza para você estar podendo indicar o que você está fazendo ali no projeto. Para iniciar para a gente iniciar aqui o uso do framework, você vai estar precisando de instalar o Python, tá? Você pode estar aqui acessando esse link aqui, que é na página do Python mesmo, ali na parte de downloads ali, você pega lá, faz o download, executa. A gente coloca como observação aqui, você está adicionando o Python nas variáveis de ambiente, tá? Do computador, para que no prompt de comando ali você consiga estar já utilizando os comandos do Python. Você pode também, depois que instalar o Python, tá utilizando um Python tracinho version aqui para poder ver se está instalado corretamente, tá? Aqui eu não vou estar mostrando como instala, para a gente economizar um tempo aqui, tá? Mas não tem muito segredo, qualquer dúvida também deixa aí nos comentários, tá? Depois que você instala o Python, aí a gente pode de fato já estar instalando o Robot, tá? Ali no prompt de comando ali, você pode digitar um pip install robot framework. Ele vai ali estar instalando o Robot, beleza? Aqui eu coloquei os dois links, que é o mesmo site aqui, ele só vai cair em lugar diferente, tá? Aqui no Getting Starts ele vai estar caindo aqui nessas instruções que eu coloquei ali também, né? Que como instala o Robot, tá? E aqui no Resource vai estar algumas bibliotecas aqui que a gente usa, tá? Aqui ele fala para o que é essa biblioteca, né? Qual a finalidade dela, vai automatizar para o que, né? Aqui tem esses building aqui também, built-in. São as nativas, tá? Que a gente pode falar assim, são as nativas que já vem com o Robot. Você não precisa estar importando elas para poder utilizar, tá? E beleza, e aqui a gente já vai falar aqui do Browser Library, que é essa biblioteca aqui, ó, Browser Library. Por que a gente vai utilizar ela, tá? Primeiro que o Selenium você vai achar em muito lugar e tal. Já é uma que bastante utilizada. Então o browser acaba que também está sendo uma biblioteca que o pessoal já está começando a usar também. Só que ela tem ela promete, né, ser mais rápida
mais confiável e ter mais visibilidade, tá? Então, a gente falou, vamos testar ela, né? Vamos ver como que ela se sai. Eu já fiz o teste, gostei, achei ela mais rápido mesmo que o Selenium. Então, por isso que eu achei bacana que a gente está usando essa biblioteca, tá? O que vai mudar dela para o Selenium a grosso modo ali é as keywords, tá? São as palavras que você utiliza para poder fazer tal ação. Como que a gente instala o Browser Library, tá? Você vai precisar de ter o Python ali 3.8 ou para cima, né? Mais recente. E a primeira coisa é instalar o Node.js, tá? Você vai entrar aqui no site deles também. Vai estar o link aí no documento aí que a gente está disponibilizando. Você pode estar acessando esses links aqui. E você vai fazer o download e vai instalar ele ali. Padrão, normal. Depois que você instalar, você pode estar utilizando essas linhas de comando aqui também, lá no prompt, no CMD lá. Primeiro você pode dar esse update no pip aqui, depois vai de fato instalar a biblioteca aqui, tá? E depois você vai instalar essas dependências do Node, tá? Que eu coloquei uma observação aqui, acaba que quando algumas vezes você vai rodar esse comando aqui, acaba que tem hora que dá erro. Para mim, resolveu reinstalando o Python ou Node.js. Uma das vezes eu fui reinstalar o Python e marquei essa opção aqui do Percompile Standard Library, tá? Pode ser coincidência, mas eu marquei. Eu deixei aqui para a tentativa aí, caso não esteja dando certo, tá? Eu vou estar recomendando aqui também usar o Visual Studio. Me parece a ideia que trabalha melhor com o framework, tá? E lá no Visual Studio você procurar o Robot Framework mais do Robocop. E instalar somente ele, tá, pessoal? Ó, você vem aqui, extensão, Robot Framework, já tava aqui, né? Vem aqui e instala. O meu já tá instalado. Você vem, instala e deixa só ele, tá? Não precisa de mais nenhum. Voltando aqui. E mapeando os elementos. Aqui, pessoal, tem duas opções para você estar fazendo isso. Eu coloquei aqui porque ainda talvez pode fazer parte da configuração da sua máquina se você não for fazer isso na mão, tá? Ou seja, se você quiser uma ferramenta para te ajudar a fazer os mapeamentos, o que é esses mapeamentos? Os elementos na tela que você quer interagir com eles. Então você vai fazer um identificador desse elemento. E aí você pode estar usando a extensão no Chrome, por exemplo, se você for usar o Chrome, chama TruePath, a extensão, que ele, quando você pode ir lá, né? Você pesquisa aí, extensão Google, extensão Chrome, vai cair lá na lojinha deles, né? Você vai, digita TruePath e vai e instala. Quando você instalar, vai aparecer essa opção aqui quando você apertar com o botão direito, ó, Relative XPath. E aí aqui você vai poder selecionar de que forma você vai estar usando esse identificador, né? Como você vai estar identificando esse elemento. A outra forma é fazer isso na mão. A vantagem de fazer na mão talvez é um pouco mais demorado, porque você tem que fazer uma análise ali de como tá o front-end, como ele foi feito. Por exemplo, apertando o F12 aqui ou inspecionando, né? Você também pode vir aqui inspecionar. Então você consegue ter acesso à estrutura dessa página aqui. Então, olhando aqui, você consegue fazer esses identificadores na mão. Tá? Eu costumo fazer isso e eu recomendo com o tempo, né? Talvez de primeira assim não vai conseguir estar fazendo, mas recomendo aprender, porque você consegue criar algumas referências melhores do elemento, tá? Aqui eu coloquei até 2 links aqui que eu achei. Um desse cara aqui, que ele também fez no Medium aqui um artigozinho aqui falando sobre como fazer
esse XPath. Eu achei interessante que nesse dele aqui ele vai ensinar um pouco mais no começo ali, você vai começar a compreender um pouco melhor. Nesse de baixo aqui, já vai estar mostrando muitas funções que dá para você utilizar também, tá? Quando você for fazer ali o XPath na mão. Então, se você for fazer esses XPath na mão, já saber como faz, o que é aprender e tal, não precisa estar instalando o TruePath. Se você quiser, já instala antes da gente começar, beleza? Aqui a gente já vai botar a mão na massa, né? Vamos ver como funciona esse framework. Então, tô aqui no meu Visual Studio, tá? O que eu vou fazer? Aqui eu já abri uma pasta, tá? Você cria uma pasta, vem em Open Folder, vai até na pasta que você escolheu lá, que você criou e tal. E eu vou estar criando um arquivo aqui. Eu vou chamar esse arquivo, já que a gente está fazendo esse vídeo pro YouTube, eu vou estar criando aqui o nome do arquivo de... Vamos fazer uma automação do YouTube, tá? Então vai ser YouTube. Vou colocar aqui underline test.robot. Quando a gente coloca esse .robot, essa extensão, você pode ver que o Visual Studio já identificou aqui que é um arquivo do robot, tá vendo? Se eu fizer qualquer outro arquivo aqui, teste, por exemplo, ele não vai identificar nada, vai identificar como um arquivo de texto aqui. Mas como a gente colocou o robot, ele já identificou como robot, tá? Quando a gente colocar esses 3 asterísticos aqui, vai estar mostrando algumas opções ali, né? Se eu colocar o S, ali já tá me sugerindo settings. Ou tem test cases ali, ó, tem keywords, ou tem variables. Então, são umas anotações que vai ajudar o robot a identificar a etapa ali de execução, né? Então, no nosso arquivo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer esses settings aqui, que é o arquivo de configuração, tá? Ó, a gente pode estar usando a biblioteca aqui do browser, né? Então, vamos colocar aqui library. Como eu já tenho ele instalado aqui, ele já sugere para mim essa biblioteca. E aqui a gente já vai escrever nossos casos de teste. Então aqui ele já vai identificar que a gente vai estar escrevendo casos de teste aqui, ok? Aqui ele dá um nome, vamos colocar aqui exemplo, teste, por exemplo. Tá? E aqui ele já está me dando a instrução de abrir o Open Browser, uma coisa que a gente já pode fazer. Então aqui tá abrindo o browser, tô falando qual é o link aqui, né, que ele já vai abrir, qual o URL aqui que ele vai abrir. E aqui o tipo do browser. Existe uma outra função também do browser, que ele não abre na tela o browser, sabe? Ele faz tudo escondido. Mas vamos usar o Open Browser para a gente ver, né, acontecendo. E essa linha e essa instrução aqui, né, esse keyword get test, ele vai tá pegando o que tá nesse elemento aqui, né? Se a gente for olhar aqui, ó, ele pega esse get test e fala, ó, eu preciso que você me passe um selector, que é uma string, então vou estar passando aquilo que eu comentei, né, que é tipo a referência desse cara na tela, o mapeamento dele. Então vou estar passando aqui isso aqui, esse cara aqui, que é o mapeamento de um botão escrito tudo lá no YouTube. E quando eu pegar esse texto aqui, eu vou comparar, vou dar um contains aqui para verificar se contém a palavra tudo nesse cara. Provavelmente vai ter, porque eu já tô... O mapeamento que eu peguei aqui, inclusive, eu até já coloquei aqui que ele tem tudo. Mas assim, esse aqui é só um teste para vocês verem como que funciona a estrutura aqui, tá? Então, você passar o mouse aqui e deixar aqui, dá pra ver ali os argumentos que ele pede, ó, tá vendo? Os argumentos que ele pede. E aí que a gente já tá implementando essa instrução. Vamos rodar aqui, na ideia ele já dá a opção de rodar aqui, tá?
Então vamos estar rodando. Ele executou, provavelmente ele já olhou aquele tudo, né? Aquele botãozinho do tudo e passou. Né? Nosso teste passou. Beleza, então a gente já colocou essas instruções aqui e a gente viu que o negócio é rápido de começar a trabalhar com ele, né? Então agora a gente vamos avançar um pouco mais, né? Então aqui a gente colocou um próximo passo que é implementando os testes, né? Usando arquivos auxiliares. Como assim? A gente vai usar mais de um arquivo, não fazer um arquivo só de teste, né? Cheio de teste as instruções dele. A gente vai fazer outros arquivos para poder estar auxiliando a gente a fazer esses testes. Então a gente, de primeira aqui, vamos dividir entre duas tarefas, tá? Um arquivo vai ficar responsável por rodar os testes e ler keywords. E aí o outro arquivo vai ficar por conta de implementar essas keywords. Então a gente vai construir essas keywords. Então um arquivo a gente vai construir essas keywords e no outro a gente vai estar utilizando essas keywords nesse arquivo de teste, tá? Então vamos fazer dessa forma primeiro. Para isso a gente pode utilizar um arquivo e colocar a extensão dele .resource. O legal desse .resource é que o Visual Studio também vai interpretar ele como um arquivo do robot, mas não vai ser um executável, sabe? Não vai ser igual aquele arquivo. Ele vai ser um arquivo realmente que ele vai entender que é um recurso que você vai utilizar, tá? Então a gente vai usar esse arquivo .resource aqui para estar criando esse arquivo auxiliar. Vamos estar criando aqui mesma pasta mesmo, YouTube, colocar resource.resource. Beleza, ó, tá vendo? Que por mais que esteja .resource, não esteja .robot, ele identifica como arquivo do robot, ó, o robozinho aqui. E aí, a gente pode estar agora... Eu vou copiar aqui pra gente ganhar tempo, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que a gente fez aqui. Primeiro, a gente fez a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Fez essa parte de configuração aqui, chamou a biblioteca que a gente vai utilizar, tá? E aqui eu já utilizei essa anotação aqui de variáveis para tá colocando aqui as variáveis, né, que eu vou estar utilizando. Não é obrigatório você fazer já os elementos aqui, mas para uma questão de organização, até da manutenção, talvez fique mais fácil. Por exemplo, digamos que eu vou usar esse input busca em muitos lugares. Se eu usar essa variável e depois esse mapeamento mudar de alguma forma, eu posso apenas alterar aqui, já vou alterar para todo mundo, tá? Então essa é a vantagem de você estar usando, de estar fazendo essa separação. Mas não é uma regra, tá? Então aqui eu fiz as configurações, as variáveis, e aqui eu já vou estar criando keywords, tá, pessoal? Aqui vocês vão notar que eu estou utilizando a linguagem de escrita aqui, Gherkin. Não é uma obrigação, tá? Inclusive aqui em cima a gente está usando um abrir navegador. Por que eu estou utilizando essa linguagem aqui do Gherkin? Por conta de costume também. Tem costume de utilizar ali no dia a dia. Fica mais fácil da leitura ali. Quando a gente for escrever os arquivos de teste, fica mais fácil ali para as pessoas estarem consultando também. Vai facilitar a lógica do entendimento da execução do teste também. Então, por isso que eu estou utilizando, mas não é uma regra. Isso aqui, essas keywords aqui, a gente, para quem está mais habituado à programação, a gente pode falar que é como se fossem métodos, tá? Então, vou estar criando métodos e depois utilizando esses métodos.
a primeira coisa que eu vou fazer que é abrir o navegador. Que aí é a mesma coisa que a gente fez antes. Vou dar um Open Browser, colocar o URL, só que eu não estou colocando direto, eu já estou utilizando a variável. E aqui eu vou falar qual é o navegador que eu vou estar abrindo. Neste caso aqui, eu estou setando a dimensão da tela também. Por quê? Porque no YouTube ele é responsivo e de acordo com que você mexe a tela, os botões mudam. E no YouTube, quando muda esses botões, o mapeamento dele também muda. Então, como eu mapeei ele numa dimensão full screen, na dimensão 1920 por 1080, para garantir que quando eu for rodar meu teste, ele vai estar identificando o mesmo elemento que eu mapeei, eu estou forçando ele estar sendo aberto nessa dimensão. Então, beleza. Próximo keyword aqui que eu implementei é esse, dado que estou na tela inicial do YouTube. O que eu vou fazer? Aqui, quando eu abrir o YouTube, eu vou verificar que esses elementos aqui, que é o início, short e inscrição, que é aqueles que fica na lateral do YouTube assim, ó, se eles estão visíveis. Aqui eu estou dando um timeout de 5 segundos, que é o máximo, tá? O tempo máximo de espera, que ele vai esperar por esses caras. Se encontrar em menor tempo, ele vai pular para o próximo, não vai esperar os 5 segundos. Mas ele tem esse tempo máximo de 5 segundos. E aqui, ó, você colocando o mouse aqui, ele vai te dar também toda a explicação de como utiliza esse método, tá? Então, eu estou considerando aqui que quando eu esperar esses 3 elementos, quando ele vê que esses 3 elementos apareceu, quer dizer que eu estou na tela inicial do YouTube e ele vai dar como ok essa instrução, executou como ok. Agora, quando eu realizo a pesquisa, eu já coloquei uma sacadazinha aqui para que vocês já comecem a pensar nas possibilidades. Eu consigo passar aqui dentro uma string que quando eu for ler, ele vai interpretar o que está aqui dentro como variável. Tá? Então eu coloquei aqui, quando realizo a pesquisa, abre aspas. Tananana, fecha aspas. Isso que eu passei aqui dentro, eu estou falando que é uma variável. Eu vou esperar ele como uma variável aqui na minha keyword, tá? Vai ficar mais claro quando a gente for utilizar ela. E aqui que eu estou falando, eu vou preencher no campo de busca lá, que eu mapeei já, pelo texto que eu passei aqui, tá bom? Que eu vou fazer depois? Eu vou dar um clique aqui no próprio botão de busca lá. Esse clique aqui eu coloquei porque eu só clicar no botão buscar depois, que é a lupinha que tem do lado, tava me dando, não tava indo, sabe? Ou precisava de clicar 2 vezes, ou clicar em algum lugar antes e tal, pode ser algum problema de foco ali, eu não sei. Mas foi para contornar esse problema. E assim, pessoal, quando vocês estiverem automatizando, pode ser que vocês deparam com esse tipo de problema, sabe? A instrução que eu tô passando tá certinho, tá de acordo com o que eu faço ali na tela mesmo, na mão. Mas por algum motivo pode ser que não esteja dando certo. E aí você tem que buscar algumas alternativas. É importante você buscar alternativas que você identifica, que você analisa que não vai quebrar tão fácil também. Então eu coloquei fiz esses cliques aqui para isso. Então deu um clique ali que eu imagino que é para resolver algum problema de foco e depois um para clicar em buscar de fato. E aí a ideia é que eu já estou conseguindo montar o que eu quero fazer no meu caixa de teste. Então eu vou abrir o navegador, depois vou ver se eu estou na tela inicial, depois eu vou fazer uma pesquisa e aí eu vou ver se essa pesquisa deu certo. Então eu vou pegar esse cara aqui, que é a primeira coisa que me aparece lá na tela, vou pegar o texto dele e vou salvar nessa variável aqui. É assim que declara a variável, tá? Você coloca ela aqui e aí vai receber isso que está na frente aqui.
essa instrução. E aí eu vou usar essa outra keyword que é should contains. Eu vou falar, ela pode conter o nome do que foi pego, né, o primeiro canal que apareceu. Eu salvei isso numa variável e esse cara tem que ser igual @universo_QA. Tá vendo que aqui eu não passei uma variável? Então, ou seja, quando eu for utilizar esse cara, se eu passar alguma coisa diferente aqui, se eu passar a instrução desse jeito, ó, ele não vai ler aqui, tá? Por quê? Porque eu passei exatamente esse texto. Ele não me espera nada diferente do que isso. Diferente desse cara aqui de cima, que ele me espera qualquer coisa, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente fez o arquivo da gente de recurso que a gente está de fato implementando, tá? Usando o browser, usando o robot ali, usando a biblioteca do browser, usando o robot. Então aqui a gente está de fato utilizando o framework, tá? A parte de programação dele já é isso, já é utilizar essas keywords aqui. Agora, pessoal, a gente pode estar fazendo o nosso arquivo que vai rodar esses testes, tá? Então, eu vou usar esse cara aqui mesmo que a gente já tinha feito aquele exemplo. E agora, em vez de eu passar essas instruções aqui, o que eu vou estar fazendo? No settings, eu vou estar... Primeira coisa, eu tenho que chamar aquele arquivo que a gente fez, tá? Para ele reconhecer aqui como recurso e identificar aquelas keywords que a gente criou. Então, eu vou estar escrevendo resource e tá passando o nome daquele arquivo aqui. Então, YouTube resource.resource, tá? Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui, eu posso também estar utilizando esse test setup e também tem outros tipos também, que por exemplo, switch setup. O que esses caras fazem? O test setup ele vai ser executado antes de todos os testes. E o switch setup ele vai ser executado antes da switch, ou seja, antes de todos os testes. O que eu vou estar passando na nossa situação aqui agora, nossos contextos, vai ser apenas para abrir o navegador, ou seja, antes de toda execução, uma coisa que todo teste vai fazer em comum vai ser abrir o navegador. Então vou estar usando aqui, ó, test setup, o que ele vai fazer? Eu já vou chamar aquela instrução do abrir navegador que a gente escreveu aqui, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, vou até estar mostrando também, a gente pode estar escrevendo aqui, ó, documentation, tá vendo? Documentation, e aqui a gente pode estar colocando, vamos pensar aqui, abrir navegador com as dimensões 1920 por 1080 no Chrome. Tá, vamos colocar isso aqui. E aí quando vocês passarem o mouse aqui, ele vai estar mostrando ali a documentação. Então você consegue criar as keywords e também criar as documentações dela. Igual o próprio framework faz, sabe? Então aqui a gente vai estar escrevendo nossos casos de teste. Vamos colocar aqui, ó. Caso de teste 1, por exemplo. Validando nome do canal. Vamos colocar isso. Então, aqui eu já vou estar podendo utilizar aquelas keywords que a gente criou. Então, a primeira aqui, ó, dado que estou na tela do YouTube, ele já vai pegar aqui e já vai conseguir fazer esses caras. Depois, quando realizo a pesquisa, tá vendo que aqui ele tá falando que eu tô esperando esse como se fosse uma variável aqui, que eu posso estar passando, ó, universo QA. Então, ele já me dá já me dá a opção
também do que a gente implementou. Então o que ele vai fazer aqui? Quando eu estiver na tela inicial, vai verificar se está aparecendo aquelas opções no menu. Vai realizar a pesquisa Universo QA lá no input e vai clicar em pesquisar. E depois vai carregar a página e eu vou verificar se está trazendo o nome do canal. Vamos rodar aqui. Beleza, pessoal, aqui ó. Então, já foi executado o teste. Aí tá mostrando que passou. Ele tem até um output ali do que foi, do que saiu, né? Que a gente pode estar olhando. Bem interessante, tá? Esse log, ele vai mostrar o resultado ali mais por cima ali do que aconteceu. Passou um teste, o tempo. Tem também o report, que ele vai trazer uma informação bem parecida também. Nesse log aqui, você consegue ter acesso ali bem minucioso ali do que aconteceu. E aí, a vantagem é que isso aqui é do Robot, tá, pessoal? Não é do browser, não é da biblioteca. Isso aqui é do framework. Então, se você utilizar para automação de API, mobile, etc., ele vai trazer esse mesmo tipo de relatório aqui de output, tá? Que ele vai trazer bem no detalhe ali o que ele tá fazendo. Quer ver? Vamos colocar do field test, que é mais... Ó. Preencheu o texto, Universo QA, no campo que foi dado, né? Então dá pra ver ali o que ele tá fazendo ali. Clicando, ele vai clicar ali no elemento. Ó, simulates mouse click on the element found by selector, tá vendo? E aí vai, pessoal. Então aqui dá pra vocês, olha ali, nome do canal, vai dar o get, tá vendo? Aí ó, o nome do canal passou a ser universo, @universo QA, tá? A gente comparou depois. Então, esse reporte é bastante interessante também, ajuda demais, pessoal. E isso já vem nativo do framework, então por isso que ele é bem legal de estar utilizando. Por conta disso, por causa da facilidade de implementação, deu pra ver que rapidinho você já pode começar a sair utilizando ele. E ele tem ali já um output ali de cara ali que traz alguns feedbacks de como foi o teste. E acho que por enquanto é isso, pessoal. Acho que aqui a gente já... Eu coloquei aqui também, ó, como você pode estar rodando também no terminal. Vamos estar colocando aqui, né, também, só pra... Só pra vocês verem que também dá pra rodar sem ser fora da IDE. Olha, ó, caso de teste 1, validando o nome canal. Viu? Vai rodar ali também. Existe outro tipo de instrução ali. Mas eu acho que até o momento isso é o suficiente, tá, pessoal? Assim, pra gente estar começando a aprender o framework, entrar nesse mundo de automação para quem tá começando aí. Depois a gente pode estar aprofundando um pouco mais, tá, em como utiliza esse framework. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Vou deixar esse documento aí na descrição desse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, curte. Se ficou alguma dúvida aí, comenta. Se inscreve no nosso canal. Compartilha esse vídeo para quem está aprendendo, né? Para quem quer aprender também, framework novo. E para quem está começando na área também. E é isso, pessoal. Lembrando que qualidade é inegociável, tá? E a gente fica por aqui e até a próxima.